Olá! Seja bem-vinda, Sol. Gente, a Soraya é uma pessoa queridíssima, como eu estava falando no início, né? Ela só é pequena, assim, né? Eita, Mas tá cortando um pouco o Sol. não tá Estou ouvindo? internet. Pronto, agora deu legal. Queria agradecer, né, a Soraya. Gente, lá onde ela está, Lisboa, né? É simplesmente 23 horas e 30 minutos. Exato. Então, assim, para ela estar recebendo e aceitando o convite, né? Foi com muito amor, tenho certeza. Eu queria apresentar aqui a Soraya, ela que é sócia, ela é fisioterapeuta, né? Sócia fundadora do Physio Kids, né? Physio Kids é a empresa que ela coordena há 10 anos com o serviço de fisioterapia pediátrica no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo. Para quem não conhece, o Sabará é um hospital de grande renome que tem lá em São Paulo na parte de pediatria, né? Um pronto-socorro também, né, Soraya? Isso. Ela é especialista em fisioterapia pediátrica e neonatal, em UTI e emergências pediátricas pela Unifesp, olha gente, um mestre aqui com a gente, mestre em ciência da saúde pela Unifesp. Então, assim, ela saiu daqui, eu queria um pouquinho da tua história, Sol, para o pessoal entender quem você é. Porque algumas pessoas não sabem, ela não é da Físios, né? Mas se ela estivesse aqui, com certeza ela tinha que ter um horário para vir para Físios. Se Oi. apresenta um pouquinho. Antes de tudo, antes de apresentar, queria te agradecer, claro. Muito legal fazer parte desse projeto. Tá ouvindo direitinho? Tô. Você sabe que eu sou sua fã também, número um. Adoro todos os projetos da Físios. Me inspiro muito em você, na sua gestão e na própria clínica, no consultório. Então, como você já explicou um pouco, eu sou fisioterapeuta, não sou cearense, sou baiana, mas me formei pela Unifor, aí em Fortaleza. E logo depois que eu me formei, eu fui para São Paulo, né? Então, eu queria realmente fazer uma especialização em pediatria e neo. Na época, em Fortaleza, não tinha nenhuma especialização prática, né? E aí eu me mandei para São Paulo com a cara e com a coragem, não conhecia nada, nem conhecia São Paulo, na verdade, né? E fui para a Unifesp, que era a única pós gratuita também, né? Que é a Universidade Federal de São Paulo. Então, passei o primeiro ano, era uma pós praticamente prática, né? 24 horas de plantão, então sofri bastante para aprender, aprendi tudo na prática. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu fiz uma segunda pós em emergências e UTI pediátrica. Já entrei no Sabará logo em seguida, como plantonista de UTI, né? Sempre trabalhei na UTI, junto com a minha sócia linda, que é a Lilian, está assistindo a gente também. E em seguida surgiu a oportunidade, o Sabará estava se mudando de um prédio de 3 andares para um prédio de 17 andares, que era só pediatria. E sempre foi meu sonho, né? Só trabalhar com pediatria. E a nossa chefe na época, né, que é a Cynthia Johnston, que é a maior referência da fisioterapia pediátrica, ela estava saindo e acabou que a gente mandou um projeto, eu e a Lili, e a gente conseguiu a gestão, né, a coordenação da fisioterapia. Resumidamente é isso, a gente passou de pouquíssimas fisioterapeutas para um grupo muito grande, são 17 andares, a gente tem 4 UTIs, um pronto-socorro, 7 andares de enfermaria, e é isso. A minha vida há 10 anos é a fisioterapia pediátrica, né? Tipo, por mais que eu não esteja mais na assistência, a gente estuda, fiz o mestrado, estamos juntos aí da equipe de todo mundo. A Soraya tá cheia de fãs aqui, tem umas amigas, hein, Soraya? Cuidado com as perguntas, viu, meninas? O Por pessoal lá do favor. Sabará, né, algumas pessoas do Sabará, o pessoal da minha equipe, legal. Massa, Sol. Uma grande referência, realmente. Eu acho que foi esses 10 anos aí, você é distante. Eu sei o tanto que você batalhou, o tanto que você conquistou aí, né? Mas, assim, desde o início, eu sei da sua capacidade como pessoa, como profissional, de lutar e ir atrás. Eu disse que ia com você e não fui, Minha né? dupla me deixou. Minha dupla deixou, eu só queria os 10 dela, gente. Abandonei.
Mas, assim, a sua capacidade é enorme, né? Então, assim, eu sabia que ia ser só sucesso. Mas hoje aqui a gente vem tirar algumas dúvidas, né? Eu vou lhe perturbar muito a questão realmente desse Covid aí na população pediátrica. E o que que a fisioterapia respiratória pode estar atuando nisso, né? Eu fiz algumas perguntinhas aqui para você, né? E aí, qualquer coisa a gente vai, tá bom? Vamos dançando de acordo com a conversa. Com a música. Uhum. Me diz uma coisa, como que tá a situação da pediatria? Se as crianças pegaram, se vão pegar, se não pegaram, se tem muita criança internada. E se estão, quais foram esses sintomas? Quais estão sendo esses sintomas? Assim, a pediatria parece, né, pelo que vem acontecendo, antes de tudo eu queria dizer que é tudo muito novo, né? Então, fica muito difícil a gente falar coisas com muita certeza, né? Alguns dados que eu vou trazer aqui são todos feitos de estudos feitos dos pacientes da China, porque ainda não saiu nada muito novo, né, de estudos, principalmente em pediatria, já que não é a população que tá tendo mais infecção, né, que está tendo mais o Covid. Mas as crianças, elas pegam, sim, né, normal, tipo, não tem nenhuma prova, nenhum estudo, nada comprovando que as crianças não peguem o Covid. Porém, né, o que vem acontecendo é que essas crianças apresentam sintomas mais leves, né, muito mais brandos em relação aos sintomas dos adultos, né, do que a gente está vendo acontecer com os adultos. Em relação às internações, pela nossa experiência, né, como a gente está há 10 anos lá, é a primeira vez que o hospital, que é exclusivamente pediátrico, está vazio, né? Então, você acha que não? A gente se programou para um boom, né? Antes do Covid, porque sempre de março a julho realmente é muita criança doente por causa das viroses, por causa do outono, né? Então, onde tem circulação do vírus essencial respiratório, das bronquiolites. Mas agora, com esse isolamento e com a quarentena, as crianças não estão pegando vírus, né? Não estão tendo viroses, não tem esse contato na escola, nos parquinhos. Então, em relação aos internamentos, a gente tá vazio, assim, não tem internação lá onde eu trabalho, né? No Sabará. Claro que tem internações em outros locais, né? No Brasil tem também muitas crianças internadas, mas de Covid mesmo, são pouquíssimos casos, né? Em relação aos sintomas, né? Tipo, a gente tem uma divisão bem clara em relação à pediatria. A grande parte dos sintomas dessas crianças são leve ou moderado, né? Tem crianças até que são assintomáticas, estima-se que por volta de 10% dessas crianças são assintomáticas e a gente só fica sabendo, né? Os estudos só sabem porque os pais, os tios estavam com Covid e essas crianças foram testadas, mas não tiveram nada, né? Então ficaram as crianças que apresentam sintomas leves, e isso é importante a gente frisar, né? São sintomas iguais às outras gripes. Então, aquilo que você vê nos seus filhos todos os dias, né? Tipo, sintomas de vias aéreas superiores. Então, nariz congestionado, garganta, tosse, aquela secreção em via aérea superior, são os sintomas leves da Covid na pediatria. Isso mais ou menos 40% das crianças apresentam sintomas leves. Então, eu fico me perguntando, será que os meninos já tiveram? Eu também me pergunto. Eu acho que todo mundo... Toda hora. Exatamente. Então, tipo, as crianças, a gente tá sempre doente. Elas estão sempre doentes, né? Sempre gripadas. E pode ser o Covid-19, que é como ele se apresenta, né? Nas crianças, em grande parte das crianças. Depois disso... a Thaís está dizendo que sabe que o filho dela pegou porque ela teve positivo, né? E aí ele teve. Então, teve um pico de febre e rouquidão. Então, são, né? Ela é fisioterapeuta também, trabalhou comigo. Então, os sintomas são leves. Na parte, depois disso, dos sintomas leves, tem mais 40% das crianças que apresentam sintomas moderados. Né? E aí, essas que a gente tem que ter mais atenção. Né? Elas apresentam os mesmos sintomas de vias aéreas superiores, porém pode apresentar sintomas de vias aéreas inferiores. O que é que significa isso? Alguma coisa pulmonar. Então, o vírus saiu daqui da parte de cima, do nariz, da garganta, e foi por pulmão, provavelmente. Né? Então, se na leve, os principais sintomas são dor de garganta, tosse
e febre, sendo que febre, 40% das crianças só. Entendeu? Não é um sintoma que, 70% tem febre e é Covid. Não, muitas crianças não têm. Então, além dos sintomas de vias aéreas superiores, nos casos moderados, ela já começa aquele cansaço, entendeu? Já começam os sinais de desconforto respiratório. Então, a criança fica mais cansada, a criança fica respirando com mais dificuldade, mas também não é um caso grave ainda, né? Você pode verificar que aquela criança, ela aumentou a frequência respiratória, né? Mas ela não apresenta ainda sinais de desconforto tão graves. Então, por exemplo, quais sinais de desconforto respiratório geralmente que essa criança pode apresentar se ela tem um COVID moderado? Começar a retração da fúrcula, então esse buraquinho aqui do pescoço vai começar a afundar quando ela respirar mais vezes, né? Tipo, ela tá usando a musculatura respiratória. Então, isso aqui, exatamente, já começa a afundar. Entre as costelas, então vai aparecer bem mais, né? A covinha que faz quando eles respiram, crianças maiores, também vai aparecer mais. Debaixo do diafragma, então aqui é nessa parte do estômago. Esses sinais de desconforto respiratório, eles aumentam com a gravidade do Covid, né? Então é importante você ter essa monitorização dessa criança que está gripada e você não sabe se é Covid ou não. Aí você não quer levar ela no hospital para testar, né? E aí, como que você vai saber? E aí você precisa ter essa monitorização frequente desses sinais de desconforto. Esses casos, a criança pode ter hipoxemia, então é uma queda da saturação, né? Uma saturação mais baixa. Porém, também, quem não é fisioterapeuta, né? Tipo, não vai ter como saber. O que a gente pode ver é que Eu nos também não casos... vou saber, não. Eu sou fisioterapeuta. Não, você vai saber. Claro que vai. Não, então, a hipoxemia, que é a queda da saturação, ela vai se apresentar quando for mais acentuada, a boquinha da criança vai ficar roxa. Poxa. Então, as unhas, elas já começam com uma coloração também mais roxinha. Então, é uma coisa que é a cianose. A partir do momento que a criança tem uma cianose, durante um choro, de uma irritação, já tem que ir para o hospital, né? Então, já tem que levar essa criança para o hospital, porque é um desconforto respiratório grave. Requer cuidados maiores, né, essa criança. Além disso, no caso grave, com certeza vai ter essa hipoxemia. Então, quando chega no hospital, essa criança ela vai estar com a oxigenação baixa, né? Não vai estar conseguindo fazer essa troca de oxigênio, né? Então, acho que esses são os sinais principais do Covid, né? Então, a maioria das crianças ficam ali entre a leve e a moderada, entre sinais leves e moderados, e apenas 2% a 5% das crianças apresentam sintomas graves, né? Mas não significa que sejam poucos, né? Então, tipo, tem que ter muito cuidado. Esses pouquinhos devem ser associados às crianças que têm alguma doença cardíaca, alguma coisa assim, vi algum estudo a respeito disso, se é por conta disso. Eu não sei, eu vi alguma coisa de alguma criança que conseguiu sair do Covid, que tinha aquela tetralofagia, como é que é o nome? De falou, né? Tetralogia de falou. Isso. Na verdade, o que a gente mais vê, né, tanto em adulto como em criança, são exatamente isso. Crianças que já têm algum tipo de doença prévia, né? Mas não só elas, tá, Glaucia? Existem também, realmente, casos de crianças graves que não tinham nada, que eram saudáveis. Não tinha, Mas, por exemplo, uma atenção a crianças com doenças pulmonares crônicas. Então, a gente pensa que está muito distante da gente, né? Mas a asma é uma doença pulmonar crônica, né? Criança que tem asma. Então, essa asma, ela tem que estar controlada, ela tem que estar medicada, né? Tem que estar certinho, porque essas crianças têm mais predisposição a ter sintomas mais graves, né? Não é nada de mortalidade, essas coisas, porque não tem nada comprovado ainda. Mas, assim, de ter a possibilidade de ter sintomas mais graves, geralmente uma criança com asma, criança com fibrose cística, que também é uma doença pulmonar crônica. Alguns mostram doenças cardíacas, insuficiência renal. Então, tem alguns tipos de doenças específicas que levam a um maior fator de risco. Outra coisa também é recém-nascidos, né? Os recém-nascidos, eles já são, por si só, fatores de risco, né? Então, lá Gustavinho em casa, pelo amor de Deus. Com certeza, com certeza. Lá no eu falo muito para as meninas, sempre falei que, tipo, é recém-nascido,
pode fazer tudo que tem para fazer, entendeu? Porque a disfunção é muito rápida. Então, se a criança tá bem agora, e bem não tá, né? Porque tá lá no hospital, mas assim, se tá estável, para ele desestabilizar, é questão de minutos mesmo, né? Então, o recém-nascido tem que ter muito cuidado. Então, não tem que ter contato com pessoas doentes, né? Não tem que ter contato, ainda mais agora no isolamento. Ele tem que ficar quietinho com a mãe dele em casa. Se a mãe tiver algum tipo de sintoma, tem que usar máscara, se proteger o máximo para tentar não passar para nenhum tipo de sintoma para essa criança, né? Não precisa só o Covid, né? E me diz uma coisa, Sol, tem algum fator de risco específico? Como é que essas crianças estão pegando geralmente essa patologia? Vem realmente das mães? Passa para o bebê durante a amamentação? Como que é essa transferência que está acontecendo mais recorrente? Tem alguns casos alguns casos de crianças, de mães infectadas que tiveram o vírus, né? Mas até agora não tem nenhum estudo, nada que comprove que, por exemplo, foi por causa do leite. Na verdade, tem estudos que mostram que não acharam Covid no leite materno. Nem no leite materno, nem no líquido amniótico, então não seria durante o parto, entendeu? Nem intraútero. Então, tem alguns estudos que falam que não acharam. Porém, tem algumas crianças que com 30 horas de nascido já estão com Covid positivo, né? Então, em alguns países, por exemplo, aqui no Brasil, a OMS, ela fala que a mãe, mesmo tendo Covid, ela pode amamentar, né? Contanto que ela use os EPIs adequados, faça a higienização. Porém, lá na China já era proibido, né? Então, fizeram de uma forma não, vamos lá, se a mãe já está com Covid, é melhor dar fórmula. Então, o bebê já saía de isolamento, né? O recém-nascido já ia para o berçário em isolamento e não tinha contato com a mãe em Covid durante a quarentena da mãe, né? Os 15 dias que ela precisava ficar isolada. Mas não tem nada provado, né? Tipo, tem casos de recém-nascido, né? Até a gente teve um também no Sabará, com poucos dias depois de nascido, mas não tem nada comprovado se é pela amamentação. Tem um estudo também que fala que mães que tiveram cesárea, os Covids foram negativos, entendeu? Mas não tem um estudo falando que mãe que tiveram parto normal deu positivo. Pode ser, não sei, não tem um achar, né? Achar a gente acha toda hora aqui. Pode ser na hora que nasceu, pegou de alguém. Então é muito superficial, é tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Pode ser durante a amamentação que a mãe tá ali daquele contato direto com a criança. E não pelo leite, mas sim pelo contato, o gotícula, a parte respiratória, tipo, é um contato muito perto, né? Então, tipo assim, não dá muito para saber. Eu acho que vai muito do pediatra, do ginecologista, né? Da conversa da mãe com o médico e falando e conversando e vendo o que é que a mãe se sente mais segura ou não. Então, tem mães que não se sentem seguras, não vão se sentir seguras para amamentar, tendo o Covid, né? Ou a suspeita. Então, o melhor é que essa mulher não amamente realmente, né? Porque você sabe, o puerpério, você sabe 3 vezes que o puerpério... Eu não vou mentir que eu não gosto de amamentar. Se aparecer essa oportunidade, leva esse menino, pelo amor de Deus. Bota a fórmula nele. Ave Maria, meu Deus. É difícil, né? Um recém-nascido em casa, ainda mais com isso, muito da conversa mesmo dos pais, né? Da mãe. Com certeza. Mas assim, quando você perguntou também de como... Travou. Por exemplo, na China, acho que Pronto, voltou? Voltou. Na China, o que eles viram foi contato de pais com Covid para criança. Então, a transmissão foi direta mesmo, de pais para filhos. Entendeu? Eu estava vendo hoje, nos grupos de WhatsApp, já estão mandando como é que as crianças chinesas voltaram, né? Aquela máscara, e já estão inventando máscara com Homem-Aranha, com vários temas. Eu vi máscaras com tubos corrugados, que ligava, sei lá, para onde. Eu tô falando, se inventarem isso, o Guilherme vai querer de todos os super-heróis. Se ele usar, pelo menos... Ótimo, né? Ótimo. Tá tudo certo. O problema é não usar ou ficar usando com a máscara.
É Mas complicado para criança isso aí, realmente é meio mas fora da realidade. é tudo muito incerto, né? Tipo assim, Uhum. muito incerto, ainda tá muito. Aí no Brasil e ainda mais, né? Tipo, tá muito no início. Eu acho que não vou dizer sobre pico, nada, mas assim, a gente aqui na Europa tá isolado há mais tempo, né, do que vocês, e tanto que foi um caos, Itália, Espanha, mas é tudo muito certo, assim, muito pouco estudo. Todo mundo quer saber um pouco, ou dizer que é isso, ou dizer que é aquilo, ou mas eu acho que é isso, vamos atrás disso. De um lado é bom, né? Porque todo mundo vai procurar, pelo menos Todo assim, mundo está estudando. né? Pelo menos vai tentar procurar Vai alguma coisa. aparecer em algum canto essa vacina aí, tenho certeza. Gente, olha que coisa chique. A gente tem uma convidada da Europa, né? Tá na Europa. Ela disse, vocês aí no Brasil, hoje me Deus. senti agora, viu? Mas a gente ainda vai falar os países, né, Brasil, Europa, o que é que está acontecendo, ainda já é uma atualização aqui online. Ao vivo, viu, gente? Se liga. Só Pois e me é. diz uma coisa, como é que a fisioterapia tá atuando, vai atuar nesses sintomas? Assim, ou caso a caso, né? Como é que seria isso? A fisioterapia, assim, né? A gente pode dividir em realmente nos sintomas, né? Onde a gente se encaixa, né? Claro que a minha área, né? A minha área é a parte de hospital, a parte hospitalar, então a gente vai receber as pessoas graves, né? Pode falar aí da pergunta ou não? Pode, já estão perguntando. Se aqui tem previsão de abertura, né, da quarentena, o presidente daqui de Portugal, ele decretou 3 vezes estado de emergência, que significa que fica tudo fechado, né? E Uhum. parece que o último vai acabar no dia 4 de maio. Mas as escolas já foram canceladas desde o dia 13 de abril e só vão voltar no ano que vem. Ano que vem aqui é ano letivo em setembro, né? Então, Ah, certo. Boa sorte. até agora, né? Não sei se vai mudar ou não. Eles fecharam, tipo, acabaram, porque na verdade aqui as férias são em julho e agosto, né? Uhum. Então, apesar das escolas ficarem abertas em julho, ter colônia de férias, essas coisas, mas agosto é férias total. Então, eles simplesmente. A gente está tendo aula online, as crianças, tudo, e também uma aula na TV, que o governo de Portugal faz, né? A TV educativa para todas as crianças, né? Público. Legal. Então, dá todas as aulas de todas as idades, mas teoricamente é só em setembro. Talvez volte antes apenas uns fãs aí entrando. As Volte fãs. apenas no terceiro ano, sabe? Eu não sei como que fala. Terceiro ano que tem que fazer prova. Talvez esses voltem a fazer presencialmente. Uhum. Certo. A gente estava falando mesmo? Da fisioterapia e dos sintomas. Certo. Então vamos lá, fisioterapia, né? Às vezes as pessoas acham que por ser uma doença respiratória, a fisioterapia tem que atuar, né? Tem que estar lá, tem que entrar, chegar junto e tal. Vamos fortalecer, né? Para evitar. Exatamente, né? O que é que a gente. O povo fala isso, né? Fortalecer. Na verdade, o que é que eu queria trazer aqui, né? Muito para você também, que é gestora, para quem está assistindo a gente. É um momento bom para fisioterapia, né? É um momento bacana, entre aspas, mesmo no meio dessa pandemia, no meio dessa tristeza, das pessoas saberem o que a gente faz. A fisioterapia respiratória que está em evidência, né? Óbvio, a fisioterapia em UTI, o intensivismo, a maioria das pessoas não sabe o que a gente faz dentro do hospital. Porém, as pessoas também querem, às vezes alguns profissionais tentam se aproveitar disso, de ir colocando coisa, olha, vem fazer fisioterapia que vai dar certo, que você não vai pegar o Covid, entendeu? Que você vai ficar melhor. Uhum. E não é bem assim. A gente precisa ter evidência científica. A fisioterapia é muito nova no Brasil, né? Na história do Brasil é muito nova. A fisioterapia pediátrica, então, muito mais nova. E a gente não pode sair postando, falando ou fazendo o que a gente lê nas redes sociais, né? Uhum. Ter essa consciência muito clara de que a fisioterapia é importante, mas tem os momentos certos, né? Então, crianças com Covid, né?
com sintomas leves, a fisioterapia ela vai ser feita através do telemonitoramento. Hoje, né? Agora que a gente está no isolamento. Então, vai ser online. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer exatamente como eu falei em relação à orientação dos pais, né? Eu tenho 2 casos até que aconteceram aí em Fortaleza quando eu estava aí. Não, um foi em Fortaleza e outro estava em São Paulo mesmo, de amigas minhas que a criança estava ruim, estava cansada, né? Mas elas não tinham noção de que se elas chamassem a fisioterapia respiratória, ele poderia melhorar, né? Então, não existe essa propagação, não existe esse conhecimento da população que nunca teve um filho internado de que a fisioterapia respiratória ela pode ser utilizada preventivamente, né? Ela não precisa, a criança não precisa ser internada para fazer a fisioterapia. Ela pode ir na clínica quando ela estiver gripada, né? Isso vai ajudar essa criança a melhorar e a não ser internada. Então, a fisioterapia respiratória, ela pode ser utilizada muito agora na época do Covid, quando tudo voltar ao normal, ou quase normal, ou quando as coisas forem voltando, como um preventivo de internação hospitalar, né? E isso é muito importante. Então, para você que tem clínica, né, para a gente que atende domiciliar em clínica, isso é muito importante as pessoas saberem, né, a importância da fisioterapia. Então, em casos leves, o que é que a gente vai fazer, né, sendo mais prática? A mãe vai ter aquela criança que está gripada, ela vai falar com o pediatra, claro, né, tudo. E ela vai ligar para fisioterapeuta ou para clínica, para físios, para fisioterapia. E a fisioterapeuta vai fazer o acompanhamento dessa criança, né? Ela vai ver todos os sinais de desconforto respiratório, como que essa criança está respirando ou não. Como eu estava falando para vocês, em 2 casos, a mãe, ela pôde filmar ou mostrar, né? Como a gente está fazendo aqui no FaceTime. Hoje está muito fácil, isso é muito... E na mesma hora eu falei para ir para o hospital. Um caso foi direto para o hospital e até teve que ser internado na UTI, né? Porque a criança já estava muito mal, mas a mãe fica pensando, não, mas acho que ela está só cansada. E esse medo vai existir demais agora com o Covid, né? Porque as mães vão ficar muito preocupadas de levar a criança para o hospital. Principalmente porque não querem pegar, eu vou levar para contaminar. Mas aí, se precisar, tem que ser levado. Exatamente. Se precisar, tem que levar. Mas é isso. Se você tiver uma fisioterapeuta de confiança, pode fazer essa consulta online e ela te dizer, né, o que... Ou mandar um vídeo para fisioterapeuta. Então, é importante as pessoas terem isso, terem pessoas de confiança, entendeu? Para ir lá. O pediatra, óbvio que tem que ter o pediatra, mas você também já deveria ter a sua fisioterapeuta. Então, eu falo muito isso, que em São Paulo a gente já tem mais ou menos essa dinâmica, né? Os pediatras, eles já passam fisioterapia pediátrica para casa, depois da alta, e a mãe já liga para a fisioterapeuta. Em vez de ir direto para o pronto-socorro, então a fisioterapeuta vai fazer uma visita, né? Como nos casos da Covid, leve a moderado, muita criança não tem secreção, né? Então, a fisioterapeuta vai orientar, bota a mão no peito, vê se está chiando, né? Vê se como que tá para ela respirar, para mamar, para se alimentar. Então, vai ver qual é realmente a necessidade. Se for necessário, se essa criança tiver secreção, ela vai ter que fazer o atendimento. Já seria bom o atendimento para que ela não precisasse ir para o hospital. Então, na fisioterapia, a gente consegue, tem o oxímetro, né? Muitas fisioterapeutas têm oxímetro portátil que levam para casa. Ou na clínica vai ter um oxímetro para ver quanto que essa criança está saturando. Sim. E aí você já pode tranquilizar os pais, né? Não, está saturando bem, está cansada, a gente vai fazer uma sessão de fisioterapia, mas não precisa ir para o hospital, né? Então, em relação à parte, esses sintomas mais moderados, leves a moderados, a gente consegue intervir dessa forma, né? Consegue intervir também no teleatendimento, Sol? Tá conseguindo? A gente consegue, né? Mas assim, porque como é um atendimento muito... como que eu posso dizer? A gente bota realmente a mão na massa. A mão na massa, Exatamente. É mais complicado, mas dá para fazer, né? Claro que
tamanho da criança também. Não se compara, né? Mas numa situação onde a gente está, né? Se for, a gente pode estar atendendo dessa forma. Uhum. Eu acho que dá pra gente fazer, né? Tipo, é uma tranquilidade, eu acho, para os pais. Entendeu? E lembrando, né? Quando for ser atendido por um profissional, o profissional, logicamente, vai estar sabendo com todos os EPIs, né? Para evitar esse tipo de contaminação mesmo. Exatamente, isso que eu ia falar. Existe algum, tipo, se essa criança precisar de atendimento domiciliar ou no consultório, aí sim, aí vai Pois ser é. EPIs, né? Pois é isso mesmo. Peraí, deixa eu ver se a resposta na UTI, quem trocou o tipo de respiratório terapeuta na pediatra, ver se toma essa decisão. The best, ela é the best mesmo, eu já falei aqui, Lia, tu não soube, tu não viu aqui no começo não, babei ela muito aqui. Teve outro comentário aí, antes que a gente volte aí dos EPIs, sobre a responsabilidade da fisioterapia, né? Eu ainda não cheguei nos casos graves, né? Mas é exatamente isso. Eu não vi quem que mandou. Mas ela falou que quando a criança foi para UTI, foi o fisioterapeuta que fez. É a Né? Gisele, a minha irmã, do Gustavinho. Certo. Pronto, é exatamente isso. Eu tirei todas as dúvidas do Gustavinho com a Soraya, gente. Gustavinho entrou na UTI, eu liguei, pelo amor de Deus, o que é isso? Pronto. Aí foi ótimo. Muito obrigada, Soraya. Eu adoro também quando vocês me ligam, eu tô sempre. É isso, é isso. A gente está aqui para ajudar. Nos casos graves, Glaucia, como eu estava falando, tipo, na UTI, né, que aí toda a minha equipe está aí, e nas unidades de internação, né, tipo, na enfermaria, a criança ela já vai. Claro que tem muitas crianças que vão com Covid positivo, elas já ficam internadas, né? Algumas vão para casa, né, não, tá tudo bem e tal. Vai depender, né, da idade, vai depender das complicações que tem, morbidade e tudo. Mas na UTI, a fisioterapia que é responsável pela ventilação dessa criança. Então, se ela está menos grave, é a gente que vai decidir a ação dessa criança. Então, a oxigenoterapia, né? Então, a gente que vai colocar o oxigênio, vai ser qual tipo de dispositivo que a gente vai utilizar. Então, é muito importante que a fisioterapia tenha essa autonomia para decidir a conduta, porque a gente que faz isso, né? Não é o pediatra. Claro que é em conjunto com... E até a parte da intubação, né, da ventilação mecânica, que aí quando a criança realmente está com falência respiratória, então não consegue mais, ela não tem força suficiente para respirar sozinha e precisa ser entubada. Então, quem faz a intubação é o médico, né, com a equipe multidisciplinar, então geralmente uma enfermeira e a fisioterapeuta. E depois a fisioterapeuta vai colocar no ventilador, vai alterar os parâmetros também, sempre conversando com a equipe médica, porque é isso que dá autonomia para a gente. É a gente mostrar... Ó, gente, alô aí, né? Os respiradores que estão sendo sempre falando, estão todo mundo falando aí, procurando e tudo. Quem é o responsável por monitorar os respiradores? Quem, Soraya? A fisioterapia? Cortou agora, ó. Na hora que eu ia fazer a pergunta, é isso mesmo? Quem é responsável por monitorar esse respirador? Que tá todo mundo louco por ele aí agora. Tá conseguindo ouvir? Não, cortou. Deu certo. Muita live, muita concorrência. Pronto, é para saber quem é a pessoa responsável para cuidar desses respiradores que estão todo mundo aí procurando, né? E todo mundo querendo que tenha mais respiradores aí para... O que é o respirador, né? Que muita gente não sabe o que é. Então, o respirador é o dispositivo que vai dar via aérea artificial. Então, aquela criança ela não está conseguindo mais manter a respiração. A criança ou o adulto, né? Não está conseguindo mais manter a respiração por conta própria. A musculatura já está fadigada, cansada, né? Então, ela vai precisar de um dispositivo artificial, que é o tubo que a gente chama de intubar, né? Colocar esse tubo que é onde vai passar o ar e vai fazer a ventilação, vai fazer a vez do pulmão, né? Da criança ou do adulto. Então, a fisioterapia é responsável por monitorar juntamente com o médico, né? Então, vai depender muito de cada equipe, de cada hospital, de cada serviço, mas o que eu sempre digo, e que as meninas estão de prova, se você tem o conhecimento, você consegue ter autonomia, né? Claro que existem pessoas médicos e médicos, óbvio, mas você tendo conhecimento, você mostrando a sua confiança, a sua autoconfiança, o seu conhecimento, através de
científicos, evidências clínicas, devagarinho você consegue. Então, a gente tem essa autonomia no Sabará, tanto nas UTIs como nas UIs, nós somos muito respeitados, muito escutados, porque Muito bom escutar nós isso. também nos esforçamos para isso, né? Com certeza. Sol, tem uma pergunta que é muito comum. Oi, travou. Mas assim, eu acho que eu estou te escutando. Tá me escutando? Pronto. Uma pergunta aqui que é muito comum, né, que a respeito do que a fisioterapia pode estar fazendo, tá perguntando aqui sobre a higiene nasal. Não, ficou sem som dela de novo. Tu tá perto. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui. Vamos lá novamente. Além da pergunta sobre a higiene nasal, gente, temos mais alguma pergunta? Podem colocar aí, que aí qualquer coisa eu pergunto para ela, depois a gente está disponibilizando aí na... Cadê a moça? Pronto, dá certo. É que é nas Europa, gente, é muito longe, a ligação aqui tá longe, mas vai dar certo. É porque é nas Europa, é muito longe a ligação, entendeu? Pois é, minha internet é boa, não sei o que está acontecendo. Mas me diz aí, sobre a limpeza nasal, que foi uma das perguntas aqui, e é uma coisa que pode ser feita aqui, diz, né, a fisioterapia, mas qualquer pessoa pode estar fazendo em casa, né? Mãezinha já sabe fazer isso. É indicado? Indicado para quê? Para o Covid? Pois é. Na verdade, o que é indicado, né? Tipo, a indicação da fisioterapia respiratória, ou as orientações que a gente pode dar, tirando o atendimento em si mesmo, é que a criança, ela tente o máximo possível, os pais tentem o máximo possível deixar essa via aérea livre, né? Livre. Uhum. Então, sim, a lavagem nasal, ela é indicada como ela seria indicada para qualquer outro tipo de resfriado, né? Uhum. Não precisa ficar lavando o nariz da criança o tempo inteiro, mas se você já começa a ver que o clima mudou, né? Tá seco pra caramba, você começa a ver... essa pergunta eu já vou falar. Se a gente começa a ficar ficando ruim, é bom fazer uma lavagem nasal, não é essencial. Em relação às técnicas, né, que a Lidiane. Foi a Lidiane. A Lidiane perguntou, isso está sendo muito procurado, né? Se existe alguma manobra, e está sendo divulgado até alguns tipos de exercícios respiratórios que poderiam prevenir o Covid. E aí eu venho mais uma vez falar para vocês que não existe nada comprovado em relação a isso, né? Então, os exercícios que estão sendo passados, eu não sei se vocês já viram, que são exercícios de inspiração, de reabilitação pulmonar mesmo, que a gente faz em adulto, que a gente faz em criança, eles não fortalecem a musculatura para prevenir o Covid. Na verdade, eles devem ser feitos apenas em crianças e em adultos que precisam, que têm uma capacidade pulmonar diminuída, comprovadamente, né? Ou que tem algum tipo de patologia que cursa com déficit muscular. Então, não tem nada comprovado. Mesmo porque a COVID, o pior mesmo dela é intersticial, é entre alvéolo e capilar, né? Então, você tem os respiratórios que vão mudar alguma coisa ou prevenir alguma coisa do COVID. Claro que crianças com outras doenças pulmonares associadas têm que continuar fazendo a sua reabilitação pulmonar, né? Por enquanto, não tem nada comprovado que possa prevenir. O que é que pode prevenir mesmo o Covid? É a lavagem das mãos o tempo inteiro. Como que a gente faz isso com criança? Então, como que você está fazendo com meninos? Não sair, né? Ficar em casa. Mas aí, lavar as mãos, você tem alguma dica? Tipo... Não. Então, Não. a gente pode fazer várias coisas. No Instagram da PhysioKids tem algumas dicas. Até aviso aí para quem não segue. Ah, sim, pronto, gente. Vamos seguir o PhysioKids, que tem várias dicas maravilhosas. Eu não vi essa daí não ainda, mas eu toda vez vejo e reposto porque eu acho massa. Eu me esforço bastante, eu e a Lilian, para fazer conteúdo. A gente pode ensinar eles a lavarem as mãos
cantando parabéns, a música do parabéns, que aí é o tempo suficiente que eles vão lavar. Isso é real, não é só uma coisa, sabe, modinha, nada disso. A outra coisa que fez, deu muito certo aqui, é desenhar o monstrinho do Covid na mão da criança. E durante o dia inteiro ela tem que lavar as mãos para esse monstrinho desaparecer. Legal. Ela tem, quando ela for tomar banho, o monstrinho não pode estar lá. Então significa que ela lavou bastante as mãos. Se ela chegar à noite, o monstrinho estiver lá, ela lavou muito pouco as mãos. Então é a conversa com a criança, né, que a gente tem que ter, para não ter medo, para não deixá-las com medo, tipo, fazer o máximo que a gente puder para explicar o que é o coronavírus, porque muitas crianças sabem, né, e entendem, né, e não precisa ter medo. Além disso, uma coisa que eu acho que está sendo pouco falada, não sei, mas assim, a gente precisa higienizar os brinquedos das crianças. Botar os ursinhos de pelúcia para lavar, botar na máquina mais vezes do que a gente já faz. Utilizar o álcool gel nos brinquedos de plástico, naquelas coisas que ficam muito tempo ao ar livre, ou sei lá, em algum outro canto que tenha contato com mais pessoas. Vacinação é a prevenção. Você continuar dando as vacinas do seu filho, porque o Covid, ele ataca menos, tem milhões de teorias aí dizendo por que a criança pega, né, que pega menos, né, tem sintomas mais leves. Mas uma das coisas que é fato, a criança pega vários vírus ao mesmo tempo. Ela pode pegar uma influenza e pegar um Covid, certo? Então, se você deixar de vacinar essa criança, ela vai pegar um H1N1 e pode pegar o Covid no hospital, tá entendendo? Então você precisa continuar com essa vacinação, tá? Ela já fez 2 vezes essa pergunta aqui, aí tu responde essa daí. Esse nome é muito complicado para mim, por isso que eu fugi dessa pergunta, Gisele. Ainda não existe nenhum tipo de medicação que previne ou que atue no Covid. Não existe nada comprovado, né? Então, hoje em dia, por exemplo, os casos que tiveram lá no Sabará, eles nem foram, não foram, é só monitoração, porque foram casos leves, né? Se a criança tiver uma pneumonia associada, pode entrar com algum tipo de antibiótico, dependendo se for bacteriano ou não, se tiver uma suspeita de pneumonia bacteriana, né? Desculpa, medicamento, não existe nenhum tipo de medicamento. Eu ia falar outra coisa da prevenção, lembrei, que é importante. Inalação. Né? Indica muito a inalação para a criança quando está congestionada, inalação com soro e tal. Porém, no caso do Covid, é contraindicada a inalação, né? Então, tipo, por ser uma doença muito transmissível, né? Muitos pais não sabem disso. Então, sei lá, você teve o Covid, seu filho está gripado, ou está tendo contato com outras pessoas, com diarista, né? Casos que não deveria ter, mas se tiver. Evitar a relação. Tenha 3 crianças. Evitar a inalação de qualquer pessoa, não só a criança, né? A Mônica tá falando que não sabia. Porque é uma fonte de aerossol e a gente está tentando evitar ao máximo qualquer tipo de medicamento que gere aerosol. Né? Então, a criança com asma, por exemplo, que usa bastante inalação, tem que conversar com o médico para mudar ou para bombinha ou algum tipo de inalador dosimetrado, né? Spray, porque isso diminui já a possibilidade de transmissão do Covid. Né? Então, isso é bem importante e muita gente não sabia, como tem nos comentários aí, né? Também não vai ser feito provavelmente no hospital e não é para ser feito em casa. O que mais? Eu ia perguntar se existe algum exercício que previne, né? Mas já foi dito aí que não existe realmente. Vai fortalecer a musculatura, não é bem isso a ideia, né? É realmente a prevenção com cuidado da higienização. Né? Mas essas crianças que ficam graves, elas ficam com algum tipo de sequela? Ah, boa pergunta. Até agora não dá para saber, né? Porque as sequelas geralmente elas começam a aparecer de 6 meses a 1 ano pós a doença, né? Pós o vírus ou a bactéria. Mas existe até um estudo que eu estava vendo algum dia desses, que lá em Hong Kong, se eu não me engano, 1/4 da população adulta
teve uma queda da capacidade pulmonar posteriormente, de 10 a 30%, né? Então, com certeza, em adulto, esses pacientes vão precisar de uma reabilitação pulmonar ou cardiopulmonar, né? Porque o COVID também é uma doença sistêmica. Ele não ataca só os pulmões, né? Ele gera insuficiência renal, a parte grave, né? O COVID grave, ele gera toda uma insuficiência de múltiplos sistemas. Então, esses pacientes já vão precisar de fisioterapia, né? De reabilitação cardiopulmonar. Na criança, a gente não consegue saber, porque a criança, ela tem uma coisa muito boa. Apesar dela pegar bastante vírus, bastante bactérias, elas se recuperam muito rápido. Então, o pulmão da criança está em crescimento até 8 anos de idade, depois até 12. Né? Massa. Então, Ótimo. se recupera bem. A gente não sabe se vai ficar com sequelas, nem se vai precisar. Mas é sempre bom ter um fisioterapeuta respiratório de olho. Mônia, você que não conhece Soraya, viu? Você deveria ter perguntado para ela se podia fazer o aerosol antes, tá? É verdade, exato. Pois é. Ó, Sol, a gente só tem 10 minutos, tá? Eu vou te fazer uma última pergunta e aí você vai, porque eu vou pedir uma coisa geral, tá? E aí tu vai falando e tudo, qualquer coisa. Se realmente bater, ele desliga sozinho o Instagram, certo? No momento. Mas eu vou te avisando. Quais seriam as orientações para prevenir que essas crianças se contaminem, né? As orientações, além de higiene, né? Pode falar também da higiene, mas assim, tem mais alguma coisa que pode ser feita? Na verdade, eu acho que a principal orientação é através da conversa, né? Em relação à fisioterapia respiratória, né? E vindo aqui um pouco mais para o lado de orientações da fisioterapia, a mãe ou o fisioterapeuta pode orientar essa criança a fazer o máximo de, assim, continuar, porque não dá, né, para continuar a vida ao ar livre por causa do isolamento. Mas correr, brincar, isso estimula o sistema respiratório, né? Aqui não paramos. Exatamente. Que bom. Porque isso de ficar só em telas, tudo, claro que não é uma ligação direta, meu Deus, entendeu? Não, mas quanto mais a criança está ativa, quanto mais ela corre, quanto mais ela respira aquele ar, né? Tem que dar uma descida, tipo, em algum lugar que seja isolado, que não tenha gente, ou até mesmo na varanda, ou dentro da sala, corre pela sala, no corredor, em alguma coisa. Ela tem que continuar ativa. Então, isso é importante para a terapia, porque não é só para a parte respiratória, para a parte motora também, né? Então, isso é bastante importante. Em relação às outras orientações, é aquilo que eu já te passei bastante. Se as escolas voltarem, né? Ou quando as escolas voltarem, isso a gente vai ter que colocar na cabecinha deles, assim, tudo. Não pode compartilhar. Claro que eles vão compartilhar. Mas, por exemplo, o Edu tem 5 anos e ele já não compartilha nem comigo. Entendeu? Então eu falo, me dá um pedaço. Ele fala, não, mamãe, os coronavírus. Entendeu? Então, ainda mais se for um chocolate. Não, e até a minha água com gás, que ele tá roubando e não compartilha comigo a minha água com gás. Então tipo, colocar na cabeça deles que não é para compartilhar, que tem esses vírus, mostrar, desenhar, né? Fazer outra coisa bem lúdica. Não compartilhar talher, prato, essas coisas de comida, né? Em relação às máscaras, né? Tipo, a gente agora vai ser obrigatório, aqui também é obrigatório sair de máscara. Só que máscara para criança, a gente tenta, gente, mas não é uma coisa muito eficaz. É para usar, tá? Não estou dizendo que não é, a OMS recomenda. Mas a gente precisa realmente falar com essas crianças e mostrar que elas não podem ficar pegando, tirando Não, é difícil a orientação. Eu coloquei, os meninos colocaram no olho e ficou correndo um atrás do outro. Se ficar comum, né? Se ficar comum, aí talvez as coisas vão se acostumando. Mas é muito difícil. É uma coisa muito difícil. Outra coisa importante é que crianças menores de 2 anos não podem utilizar máscara, tá? Então, tem risco de sufocamento, tem risco de estrangulamento, tem milhões de riscos em crianças pequenas. E aí, como é que eu faço? Como você faz? Você se isola,
entendeu? Você isola a criança, você é o mínimo de contato possível com outras pessoas, com pessoas que estejam gripadas. Ah, mas eu preciso vacinar. Vai vacinar em lugares que tem drive vacinação, drive-thru, sei lá, que agora tem um monte, né? Vai de carro. Evita sair o máximo. Se for voltar para a escola, quem puder manter a criança em casa, mantenha a criança em casa, né? Por um tempo, pelo menos para a gente ver como é que vai ser, como é que tudo isso vai se acalmar, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ver aqui, só uma pergunta que apareceu aqui, Soraya. Foi, O banho de sol é importante? É porque apareceu aqui no ponto de interrogação. o É banho de importante sol também? é importante para todo mundo, né? Mas talvez ele queira esteja se referindo à vitamina D, né? Uhum. Existiu, ou tem muitas as pessoas perguntando ou querendo saber se a pessoa precisa repor a vitamina D, né? Já que a gente não está saindo tanto no sol, e aí como que faz? Mas já existem artigos, e quem é especialista nessa área também fala que não há necessidade, né? O nosso corpo produz a vitamina D, mesmo que não tenha saindo para o sol, mesmo porque tem um monte de gente morando em lugares frios, que não tem sol, que passa muito tempo sem ter sol. E o nosso corpo, ele é muito sábio, né? Ele produz aquilo que é necessário pra gente. Só quem precisa repor mesmo a vitamina D é quem tem realmente a deficiência de vitamina D, entendeu? Massa. E a Raquel tá falando que viu um bebezinho com máscara. Vai ter muito, entendeu? Vai ter muito bebê com máscara. Tem muita gente tirando foto de bebê com máscara. Infelizmente, as pessoas reproduzem as coisas sem questionar, né? Então, a gente precisa estar sempre se questionando, sempre vendo. Mas será que é real? Será que não é? Vamos procurar, né, uma diretriz, vamos procurar uma evidência para usar, não fazer só por fazer, né? Então, tipo, Uhum. e nós da área de saúde, nós fisioterapeutas, acho que é nossa obrigação e responsabilidade tentar passar, né, o máximo para todo mundo, um pouquinho do nosso conhecimento. Acho que foi isso que a gente veio fazer aqui e que você está fazendo lindamente com as suas lives. Gente, que coisa maravilhosa, hein? Que foi hoje nossa live. Eu acho que foi muito esclarecedora, muito fácil de entender, né? Eu, como mãe, tô ansiosa para saber de tudo, estava ansiosa. Eu tenho certeza que tem muita gente que também estava louco para saber, né? Ah, eu vou fortalecer, não vou fortalecer e tudo isso. Então, assim, foi lindo. Você explanou muito bem, muito fácil. E eu queria agradecer muito, Sol, porque foi muito gostoso estar aqui hoje com você. Você é uma pessoa realmente de referência, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu indico, né? E olha, só sucesso, maravilhosa. Obrigada, amiga. Agradeço, tá? Foi muito legal. Tipo, realmente acho muito legal essa iniciativa. Quero fazer lá na PhysioKids. Já falei para a Lilian. Tava aqui só passando. Eu falei, eu vou lá conversar com o Glaucio, que aí a primeira live também, né? A gente já tira esse trava. A Natália até perguntou antes, que ela chegou depois, se a mãe pode amamentar. Eu acho que foi isso, né? Acho que ainda dá tempo. Uhum. E aí, só para lembrar que a mãe pode sim amamentar com todas as EPIs necessárias, né? Luva, lavar bastante a mão. Mas, de preferência, se tiver sintomas respiratórios ou sintomas de Covid, conversar com o obstetra, com o pediatra, para saber como que vai fazer. Se não se sentir confortável, tá? Aí também ver com o pediatra o que vocês vão fazer. Mas pode sim amamentar. É recomendado pela OMS. Oi, Ju. Saudade também, viu? Vai ficar assim. Chegou agora de plantão, mas vai ficar salvo aqui, não se preocupe. Vão ficar 24 horas e depois a gente vai colocar no YouTube, tá bom? Ah, legal. Pois então comece suas lives também. Estamos ansiosos para estar Bom. acompanhando. Essa parte de pediatria realmente é uma coisa que a gente, pelo menos aqui, eu não conheço muito. Então, como você como referência, eu tenho certeza que o que eu vou... precisarem, eu, a Lilian, toda a turma lá da PhysioKids, de Papará. A gente também está com um site já no ar, physiokids.com.br. Eu vou começar a fazer agora um blog também com informações. Então, é isso. O que vocês precisarem, me sigam também, que a gente está sempre passando. E um beijo para todo mundo que veio assistir a live. Um beijo. Foi
ótimo, Sol. Obrigada. A gente tem 50 segundos, por isso que eu tô te cortando. Muito bom. Um beijo pra minha mãe. Fala pra minha mãe, pro meu pai, pras minhas irmãs, minhas amigas. E acho que só a Mônica, vou cobrar deles. Pro meu marido está assistindo. Um beijo, mas... Deus abençoe. Obrigada, viu? Tudo de bom. E se cuida. Pode Cuida deixar. aí da família toda, tá bom? Beijo, amor. Tchau.